A agência livre da NBA de 2025 trouxe muitas surpresas e mudanças significativas. Vamos discutir todas elas. A maior história da agência livre da NBA até agora é que Damian Lillard não está mais no Milwaukee Bucks e agora Miles Turner está. Fiz um vídeo completo analisando isso, mas não poderia falar sobre a agência livre sem mencionar esse ponto. Na minha opinião, é uma jogada insana do Milwaukee Bucks pagar basicamente $50 milhões pelo Miles Turner nos próximos anos, considerando o que eles pagarão para Damian Lillard no teto salarial, já que o dispensaram e estenderam seu contrato, eu diria. Somando isso ao salário do Miles Turner, eles estão basicamente pagando $50 milhões por ele. Adicionar a uma equipe com Kyle Kuzma, Giannis e Bobby Portis na quadra frontal, eu simplesmente não entendo isso. Entendo que é difícil dizer vamos negociar o Giannis agora, mas do ponto de vista da construção da equipe, essa é simplesmente a jogada correta. E eles só pioram, e as pessoas agem dessa forma. $20 milhões na folha de pagamento e no teto salarial para as próximas temporadas serão absolutamente irrelevantes. Como mencionei, aprofundei esse assunto em outro vídeo. Eu realmente não gosto da jogada para Milwaukee, uma das outras jogadas também que não faz parte da agência livre, mas ainda acho que precisa ser mencionado, pois ocorreu nesse período. É a troca de primeira rodada entre Ken Johnson e Michael Porter Jr. que aconteceu entre Denver e Brooklyn. Fiz um vídeo completo sobre o assunto se quiserem mais detalhes, mas eu adorei a jogada para os dois times. Entendo a decisão de Denver de adicionar Ken Johnson, ele se encaixa melhor no estilo de jogo deles. Ele também é mais barato que Michael Porter Jr. e os Nets ganham uma futura escolha de primeira rodada. Mesmo que os Nets troquem Michael Porter Jr. no futuro, ou ele não jogue nenhuma partida por eles, ainda considero essa troca uma vitória absoluta para a equipe. Mais uma vez, essas duas jogadas merecem vídeos inteiros dedicados a elas. Agora vamos falar sobre outros acontecimentos, começando pela extensão de contrato de Jaren Jackson Jr. Este é um grande contrato que surpreendeu muitos. Várias coisas estão acontecendo em Memphis nesta off-season. Tivemos a troca de Desmond Bane, em parte devido à iminente extensão de contrato de Jaren Jackson. A maior parte disso é o fato de terem recebido uma ótima oferta de troca de Orlando, mas trocaram Bane. Tirar esse salário de seus livros permite que eles renegociem e estendam Jaren Jackson Jr. para um novo contrato massivo. Inicialmente, muitos reagiram dizendo que era muito dinheiro para Jaren Jackson, mas ele poderia ter simplesmente saído na agência livre em 2026. Muitas equipes terão espaço no teto salarial e estão se preparando para um grande verão em 2026. Memphis não podia simplesmente renovar seu contrato regularmente devido ao baixo salário que recebia este ano. Devido às negociações dos capitais, a abertura de Bane dando flexibilidade para renegociar e estender seu contrato é ótimo para Memphis. Isso encerra os rumores sobre as possíveis negociações envolvendo Desmond Bane, Jared Jackson e John Moran. Pois eles também adicionaram jogadores como Ty Jerome e trouxeram de volta Santi Aldama, ambos em negócios valiosos. Eu posso entender por que as pessoas estão surtando com o número geral para Jaren Jackson, mas Jaren Jackson é realmente bom, eu gostei dele. Mesmo retornando ao draft, não me importo. Mesmo que pareça um pouco caro, acredito que seja compensado pelo fato de serem ofertas de ótimo custo-benefício. Segundo Memphis, Aldama pode ser o terceiro ou quarto melhor jogador da equipe na próxima temporada, recebendo $17 milhões anuais. Neste clima atual, com o teto salarial em ascensão, não é um mau negócio para ele. T. Jerome é ideal para suprir a necessidade de outro criador e armador desde a saída de Tyus Jones. Cara atrás de John Morant, Ty Jerome não é um passador excepcional, mas é um criador e pode atirar. Com as perdas no perímetro nesta off-season, a contratação de Ty Jerome é realmente útil. Eu gosto do que Memphis fez na agência livre. Uma das grandes movimentações surpreendentes foi Dorian Finney-Smith sendo negociado para o Houston Rockets. Houston fez movimentações nesta off-season, como estender o contrato de Steven Adams e trazer Clint Capella. Finney-Smith é, sem dúvida, o destaque no quadro. Porque a maioria esperava que os Lakers o mantivessem, seja optando por sua opção de jogador ou assinando um novo contrato. Houston surge repentinamente, usando parte de sua exceção de nível médio para contratar Finney-Smith por 4 anos. Vale mais ou menos o que ele ia ganhar antes, talvez um pouco menos, mas essa segurança a longo prazo e o dinheiro total são suficientes para levá-lo a Houston. E Houston continua a montar um elenco realmente interessante e profundo em torno do recém-adicionado Kevin Durant. Se estivéssemos dando notas para a temporada de férias, algo que farei posteriormente, os Rockets recebem nota A+ por adicionar profundidade sem desistir de muito na troca por Kevin Durant. Eles são muito bem construídos e feitos de forma honesta. Isso me lembra de uma equipe como Oklahoma City que vimos dominar na defesa durante o ano com sua profundidade e versatilidade ajudando na pós-temporada. Não é exatamente o mesmo nível, mas ao renovar com Jabari Smith, continuar a adicionar no garrafão com Vinny Smith, Steven Adams e Clint Capella e com Alperen Sengun ainda lá, eles têm várias possibilidades de alinhamento e eu adoro esses movimentos em Houston. Claramente, não era só eu que pensava assim, mas com certeza eu me questionava. Com a adição de Capella e o retorno de Steven Adams, será que Sengun está potencialmente se mudando para outro lugar?
Porque você pensa em todos os caras do frontcourt que eles têm: Finney Smith, Kevin Durant, Sengun, Stephen Adams, Clay Capela, Jabari Smith, são muitos caras no frontcourt. Obviamente, eles acham que podem jogar grande, escalando KD na posição de alarmador com frequência. Mesmo que ele não tenha feito isso tanto ultimamente em sua carreira, isso me faz questionar. Agora, parece que eles estão mantendo a posição, mas eu gosto das jogadas de Houston e do tema contínuo aqui. A agência livre tem sido grandes extensões, e esse certamente foi o caso em Minnesota, onde eles estenderam Naz Reid e Julius Randle para grandes novos contratos. E eles perdem Nickeil Alexander-Walker na agência livre, ou eu deveria dizer em uma assinatura e troca, mas realmente na agência livre, para que eles possam pagar tanto Reid quanto Randle. Ele acaba indo para Atlanta. Vamos falar primeiro sobre o que está acontecendo em Minnesota, assunto que abordamos em um vídeo de entre safra anteriormente. Seria basicamente impossível para eles manterem Reid, Randle e Nickeil Alexander-Walker. Eles permanecem abaixo do segundo avental, limitando muito a sua flexibilidade e estão desesperados para continuar assim. No final, eles escolheram Nickeil Alexander-Walker como o jogador dispensado. Eles têm outros jogadores de papel prontos para substituí-lo, e mantêm Reid e Randle para reforçar o frontcourt de Rudy Gobert. Eles tentaram contratar Kevin Durant nesta off-season, mas optaram pela flexibilidade de ter Reid e Randle na formação. Assim como ter esses dois salários divididos, em vez do gigantesco salário anterior de Karl-Anthony Towns, eles negociaram há um ano. Ter essas duas coisas separadas, em vez de Towns juntas, dá a eles a flexibilidade desejada nos próximos anos da era Anthony Edwards. E os dois contratos não são tão difíceis de transferir. Houve certa resistência sobre a dimensão do acordo do N. Ice Reid, mas sinceramente esse é o valor atual para jogadores do nível dele. Eu sei que parece loucura ver um número de 25 milhões de dólares por 6 milhões, mas à medida que o limite continua a subir, com jogadores como Shai Gilgeous-Alexander e Devin Booker assinando contratos acima de 70 milhões anuais, o valor máximo na NBA não é mais 39 ou 40 milhões de dólares. Então você tem que continuar a escalar. 25 comparado a 70 é como 12 comparado ao limite máximo de 35 ou 40. Estamos nesse ponto agora. Gosto muito desses dois acordos para Minnesota como um vamos continuar e repetir isso, mas ainda mantendo essa flexibilidade para fazer alguns outros movimentos. E em uma off-season um pouco estranha, onde eles tinham muitas coisas para equilibrar, eu gosto dos movimentos para eles. Agora, apesar dos acontecimentos positivos, vamos abordar o lado negativo da situação. Estou confuso sobre as decisões de agência livre de duas equipes. A primeira é o Toronto Raptors. Jakob Poeltl renova contrato por mais um longo período. E eles continuam a fazer isso basicamente para todo o seu elenco, todos na sua equipe. Isso é minimamente significativo para o futuro de longo prazo deles. Eles estão apenas distribuindo muito dinheiro e têm um quinteto inicial absurdamente caro que vence 34 ou 35 jogos no leste. Sim, eles têm lesões e talvez não estivessem sempre tentando vencer, mas este ano podem tentar. De repente, serão uma equipe com 45 vitórias. Todos eles são bons jogadores, como Brandon Ingram, Scottie Barnes, Jakob Poeltl, R. Todd Barrett e Manuel Quickley. Não tenho certeza se eles se encaixam bem juntos individualmente. Não sei se realmente vão te levar longe na Conferência Leste e todos são bastante caros. Isso se soma à situação do Jakob Poeltl. Obviamente eles o adoram. Eles o selecionaram no draft, trocaram e já lhe deram 2 extensões de contrato. Pra mim, é demais pra alguém que é apenas o 15º melhor centro da liga. Parece muito dinheiro para alguém que talvez pudesse ter sido trocado por algum valor. Estou inseguro sobre o rumo de Toronto. E acho que eles também estão, porque agora estão sob nova gestão no escritório, com Masai Ujiri agora fora. Outra jogada que eu não gostei mesmo foi Dennis Schroeder acabar no Sacramento. Eles o contrataram por 3 anos por 45 milhões. E é irônico que eles estejam precisando desesperadamente de um armador nesta off-season, pois tinham Tyrese Haliburton e Aaron Fox no elenco e negociaram ambos. Eles estão tentando, ao que parece, fazer jogadas para se livrar de Malik Monk, a fim de adequar o salário de Dennis Schroeder. Eles conseguiram fazer funcionar trocando Valanciunas e Saric com o Denver Nuggets, mas no final, eu não acho que Dennis Schroeder valha tanto dinheiro. Ele é bom e foi sólido para Detroit. Pensei que Detroit tentaria mantê-lo, mas eles sentiram que seu dinheiro seria melhor investido em outro lugar. Neste ponto da carreira de Dennis Schroeder, acho que ele é melhor servido como reserva. E simplesmente não vai realmente ajudar você a ganhar tantos jogos assim. E eu simplesmente não gosto muito desse número para Sacramento e parece oh meu Deus. Precisamos ter um armador em nossa equipe, pois temos Levine, DeRozan e Malik Monk. É um bônus e precisamos de mais alguém. Simplesmente não parece que vai ser uma boa combinação. Não gosto dele por esse valor. Mas vamos voltar a algumas jogadas que eu fiz, como Nickeil Alexander-Walker para Atlanta. Um vídeo completo sobre a off-season de Atlanta precisa acontecer, pois se estamos dando notas para a off-season, eles estão recebendo um a mais. Eu adoro o encaixe dele em Atlanta, né? Achei que seria um dos principais agentes livres da off-season. Ele consegue um pouco mais do que a exceção de nível médio que a maioria das equipes tinha acesso.
E esse número para Atlanta eu acho que vai ser realmente útil para eles, possivelmente em futuras negociações. Ou se eles quiserem fazer um movimento massivo para alguém como Giannis, estão bem posicionados para negociar. Você sabe, Zachary Richicheio, quem quer que seja, porque então eles têm aquele outro cara, Alexander Walker, que pode se destacar. Adorei as movimentações de Atlanta no draft, garantindo a futura escolha dos Pelicans. Alexander Walker é mais um exemplo das peças de qualidade que eles continuam adicionando, junto a algumas movimentações menores de veteranos. D'Angelo Russell indo para Dallas não tem sido realmente discutido. Não sou fã do D'Angelo Russell, mas acho que ele é perfeito para as necessidades de Dallas. Como eles precisam de um guarda, eles precisam de alguém que possa marcar pontos até que eles consigam trazer Kyrie Irving de volta, seja lá quando for. Quando isso acontecer, eles precisam de alguém que possa simplesmente ir para o banco e jogar. D'Angelo Russell se encaixa perfeitamente nesse papel de 18 minutos por jogo. Se estou nos Mavs, não quero muito envolvimento, tipo Spencer Dinwiddie no início da minha temporada. Era isso que eles estavam olhando antes ao adicionar D'Angelo Russell. É um preço super justo. Eu gosto do potencial dessa jogada para Dallas, porque quando o Kyrie voltar, se ele for bom, eles terão muita profundidade. DeLu não precisará jogar tanto por eles. No início do ano, ele deve jogar cerca de 30 minutos por partida, por necessidade. Gosto dessa jogada para eles. Também gosto de Brook Lopez nos Clippers, que estão discretos fazendo suas jogadas. Eles renovaram com James Harden em um grande acordo. E eu simplesmente gosto da versatilidade e da singularidade de Brook Lopez dentro deste elenco dos Clippers. Eles têm vários jogadores que são ótimos defensores e atletas, mas talvez sejam arremessadores duvidosos. Lopez é um jogador que arremessa 5 trincos por jogo, sendo o oposto de Zubac, e pode realmente ajudar a equipe. Na pintura, quando Zubac enfrenta problemas de falta, ele tende a... Contra confrontos de centro mais difíceis na Conferência Oeste, gosto dessa jogada para os Clippers. Então você chega a algumas das estranhezas em Detroit. Não sabemos o que está acontecendo com Malik Beasley e se ele vai estar na liga no próximo ano. O contrato foi retirado por Detroit, de onde foi relatado que o trariam de volta. Eles usaram menos que isso para obter Duncan Robinson, o que realmente melhora o arremesso do time. Aprendemos com Detroit no ano passado que Cade Cunningham precisará principalmente de espaço e arremesso, algo que Duncan Robinson certamente oferece. É onde estamos com uma agência livre bastante louca e selvagem de 2025 até agora.